Jon Jones não é apenas mais alvo dos brasileiros, agora também tem nigeriano querendo enfrentá-lo. Israel Adesanya, que luta amanhã contra o Kelvin Gastelum pelo cinturão interino da categoria peso médio, acabou citando Jon Jones em uma entrevista, mostrando interesse em enfrentá-lo. Ele não aprofundou muito no assunto, afinal de contas ele tem esse primeiro compromisso, mas ele já plantou aí a sementinha, né? O Adesanya disse que já venceu um dos maiores da história, que é Anderson Silva, e agora ele citou aí que quer vencer mais um dos maiores, que é o Jon Jones. Lembrando que o Jon Jones é meio pesado e o Adesanya está no peso médio. O Adesanya teria que subir, né? Só que tem uma coisa, os dois têm a mesma altura, os dois têm 1,93 m. O Jon Jones tem uma vantagem contra qualquer atleta do UFC, que é a envergadura, afinal de contas a envergadura dele é a maior de todas, só que o Adesanya tem 2,3 m de envergadura, é uma envergadura bastante razoável também, então seria uma luta interessante, os dois têm mais ou menos o mesmo biotipo, os dois são altos, braços compridos, pernas compridas, os dois são bastante magros, então os dois se parecem bastante fisicamente, só que o jogo sim é completamente diferente. Seria uma luta interessante porque o Adesanya é um cara do kickboxing, ele tem um nível excelente de trocação, um dos melhores do evento. Seria, na minha opinião, aí, o melhor cara da trocação que enfrentaria o Jon Jones, bastante similar no nível, na minha opinião, com o Lyoto Machida, que também é um cara excelente, muito técnico na trocação, mas o Adesanya seria um desafio bastante grande. Tudo bem, o Jon Jones ainda tem uma Marreta pela frente, já enfrentou o Vitor Belfort, já enfrentou vários nomes, né? Mas eu acho que o Adesanya seria o cara aí mais condecorado, o cara de mais alto nível ali para enfrentar o Jon Jones no quesito trocação. A questão é o Adesanya conseguir defender as tentativas de queda do Jon Jones, evitar os clinches, evitar o jogo na grade, evitar tomar cotovelada, evitar todo aquele jogo que o Jon Jones consegue, inclusive até medir a distância. O Jon Jones consegue com muita eficiência, mas nesse quesito a gente teria um cara do kickboxing que em teoria é um especialista ali na luta em pé. Então mesmo tentando pisões no joelho, etc., o Adesanya tá na praia dele, né? O Jon Jones precisaria, com certa urgência, clinchar e usar as quedas e usar o jogo dele para evitar a trocação. Claro, não dá para o Jon Jones querer arriscar na trocação com o Adesanya, mesmo o Adesanya sendo da categoria de baixo, realmente é muito perigoso. É uma luta interessante, completamente aí apenas na cabeça do Adesanya. O Jon Jones respondeu essa afirmação do Adesanya, dizendo que ele venceu o Anderson Silva, mas venceu o Anderson Silva de 44 anos e por decisão, e realmente é um fato, né? O Adesanya não venceu o melhor da história no auge dele, não venceu, né? Ele venceu o Anderson, que realmente já passou um pouco ali do auge, e que o Anderson também foi até meio passível. Eu acho que o Anderson podia ter dado até mais trabalho, apesar de, claro, já ter lutado bem ali, né, naquela luta. Então, o Adesanya já plantou a semente, o Jon Jones meio que já respondeu, meio que dando uma provocada, então quem sabe, né, uma super luta aí no futuro, né? Mas primeiro, o Adesanya precisa passar pelo Kelvin Gastelum, que já é um cara duro, e aí se ele passar ele se torna campeão interino da categoria peso médio, aí pode disputar o cinturão, pode não, né? Em teoria, ele deve disputar o cinturão com o Robert Whittaker, e o Jon Jones tem um compromisso com o Thiago Marreta. Aí, se a gente usar aqui o exercício de futurologia, né, se o Adesanya vencer o Gastelum e conseguir vencer o Robert Whittaker, se tornar o campeão linear da categoria peso médio, e o Jon Jones defender com sucesso o cinturão contra o brasileiro Thiago Marreta, aí sim eu acho que pode ter uma super luta entre os dois campeões na categoria aí, né, rolando a luta na categoria meio pesado, para o Adesanya tentar se tornar um duplo campeão. Mas assim, é um salto gigantesco. Aí a gente tentar exercitar a futurologia em alguns anos até, né? Mais de um ano, na minha opinião. Então, o Adesanya tem que ir com calma, dar um passo de cada vez, para não dar um passo maior que a perna. Então, tem que vencer o Gastelum, que já não é uma tarefa fácil. Depois disso, tem que vencer o Robert Whittaker, que na minha opinião é uma luta bem mais difícil do que a com o Kelvin Gastelum, para aí sim ele enfrentar o Jon Jones lá em cima. E tudo isso considerando que o Jon Jones vence também o Thiago Marreta. Então assim, a chance da luta acontecer entre eles é pequena porque eles realmente têm que vencer essas lutas aí. E além de tudo isso, tem que haver um consenso aí do UFC em ter essa super luta, né? Eu acho que ter a super luta, acho que venderia. Tá na moda ter um double champ, então eu acho que eles até arriscariam fazer essa luta, né? Mas o Adesanya ainda tem que vencer grandes nomes, então eu acho que até por isso que ele não se aprofundou muito. Ele já plantou aquela semente para despertar o interesse, para a gente comentar, para a gente ter vontade. Eu, claro,
tenho muita vontade de assistir um Adesanya contra o John Jones, mas o Adesanya tem que ir com calma, né? Ele tem que vencer primeiro o Gastelum, depois o Whittaker, para depois chegar no chefão ali, John Jones, que na minha opinião seria a luta mais difícil entre todas essas que ele tem pela frente, né? Meio que ficou uma escada na minha opinião, né? O Kelvin Gastelum, aí o Robert Whittaker é mais difícil e ali depois o John Jones, né? Então eu acho que realmente ficou o nível vai ficando cada vez mais difícil. Então vamos ver se o Adesanya consegue esses resultados positivos. Como eu disse, meu palpite para essa luta dele com o Kelvin Gastelum é que ele vence, então eu realmente acho ele favorito contra o Kelvin Gastelum, mas na próxima ele teria o Whittaker, e aí eu não sei se eu daria meu favoritismo para o Adesanya. Talvez meu favoritismo seria para o Whittaker, não sei, eu preciso analisar direito, mas realmente seria uma pedreiraça. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da vontade do Adesanya de subir de categoria e enfrentar o John Jones. Como eu disse, os dois têm a mesma altura, envergadura parecida, só que o Adesanya tem uma arma muito boa, que é a trocação, e ele tem uma boa defesa de quedas, 85%, né? Resta saber se ele conseguiria encurtar ali, né? Encurtar entre aspas, né? Porque os dois são longos, mas se ele conseguiria alcançar o John Jones e evitar as quedas, né? Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa luta, quem vocês acham que venceria, já chutando assim um palpite para uma luta que tá lá na frente, se é que vai acontecer. Mas é legal a gente simular aqui e brincar com a imaginação. Então, deixa aí nos comentários o palpite de vocês para essa luta, se vocês acham essa luta provável. Não esqueçam também de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que ajuda demais e, claro, o YouTube notifica vocês também, né? Então também ajuda vocês. Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!